Saudações a todos. Me chamo Felipe, sou aluno da graduação em Física e vim aqui para conversar um pouco sobre Física com vocês. Este vídeo corresponde à matéria de Física Conceitual e Mecânica. E nós aprenderemos sobre a física por trás, alguns conceitos físicos por trás do jogo de sinuca. Então vamos lá? O primeiro conceito a ser explicado será o conceito de momento. Momento ou quantidade de movimento equivale, entende-se, como a inércia em movimento. Obviamente, está em movimento, não pode ser parada, não pode ser repouso. Por quê? Porque, como nós vemos a fórmula ao lado, que equivale a sigla para momento, é igual a massa vezes a velocidade. Se a velocidade é zero, dada pelo repouso, então significa que o momento é igual a zero. Então, para existir momento, é necessário que exista movimento. Se a direção não importar, a direção da velocidade não importar, nós podemos dizer que é massa vezes a rapidez do objeto. E o que é momento? O momento é o quanto de massa há em movimento. O quanto de massa há em quanto movimento. Pode ser expressado como está muito bem nítido na fórmula, que é Q igual a M vezes V. Quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade ou vezes a rapidez. Veremos agora um exemplo de momento. Muito bem. O segundo conceito a ser explicado vai ser o conceito de impulso. E o que é impulso? Bom, para a mesma massa de um objeto, que é o que geralmente se mantém, que as massas são constantes, o que faz mudar a velocidade de um objeto produzindo aceleração nesse mesmo objeto? A resposta, uma força. Mas se eu empurrar um carro por 1 segundo com uma força fixa, uma força constante, será diferente de eu aplicar a mesma força em um carro num intervalo de tempo diferente. Então, o intervalo de tempo entre a aplicação de uma força interfere na atuação, nos efeitos dessa força. Então, impulso é o termo que quantifica o efeito total de uma força atuando ao longo de um tempo. Nós temos como está expresso aqui do lado. I de impulso é igual a F de força vezes ΔT. Delta na física, variação. Variação de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Nós temos também o teorema impulso-momento. E esse teorema equivale ao seguinte. Se existe uma força atuando, existe um impulso sobre um determinado tempo, significa que eu estou produzindo naquele corpo aceleração. Está mudando a velocidade. Se eu estou produzindo aceleração, eu estou mudando o momento. Se eu estou mudando o momento, eu estou criando uma variação. Então, o impulso equivale a esta variação de momento. Vejamos um exemplo. Bom, o terceiro conceito a ser explicado aqui é o conceito de trabalho. Mas o conceito de trabalho na física equivale a uma força estabelecida multiplicado por uma distância. Por quê? As mudanças de movimento de um objeto dependem da força, ou seja, o quão grande é a sua atuação. Dependem dessas duas variáveis. Nós vemos agora, nesse exato momento, que força vezes intervalo de tempo é igual a impulso. Se eu tenho uma força de 10 newtons multiplicada por 1 segundo, tenho 10 newtons por segundo. Se eu tenho 10 newtons aplicadas em 2 segundos, eu já tenho 20 newtons por segundo. Já é uma força dobrada. E aqui, o trabalho é justamente essa variação da força, essa atuação da força sobre uma distância. É o esforço atuante sobre um corpo que faz variar a sua energia. O quarto assunto que nós vamos estudar é a energia potencial. Nós temos que entender que todo objeto é capaz de armazenar energia. E é aquilo que está armazenado para transformar algo naquilo que ele tem que ser. Então, para realizar trabalho. A mais conhecida que nós temos é a energia potencial gravitacional, que é a energia de um corpo, que ela ganha devido à sua posição elevada a um plano. Para elevar algo de um plano é necessário que eu vença a gravidade, eu exerça um trabalho, eu exerço uma força sobre uma distância. E isso
Força vezes estou realizando trabalho. Se eu estou realizando trabalho, eu estou ganhando energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional é dada como tem a ver com a gravidade relacionada com o peso do objeto. Então, como vemos na fórmula ao lado, EPG, energia potencial gravitacional, é igual à massa de um corpo vezes a aceleração da gravidade vezes a altura daquele objeto sobre um plano. O último assunto que nós vamos estudar também dentro de energia é a energia cinética. E o que é energia cinética? Bom, assim como todos os corpos, todos os objetos são capazes de armazenar energia. Ou seja, se eu aplicar uma força, ou seja, empurrar ou puxar algo, a um objeto, o colocará em movimento. Nós vimos isso. Se eu impulsionar um objeto, eu farei com que ele ganhe momento. Se tem momento, velocidade diferente de zero. Se a velocidade é diferente de zero, logo ele está em movimento. Se um objeto se move, ele é capaz de realizar trabalho. Claro, força vezes distância. Se ele está se movendo, ele está percorrendo uma distância. Se está percorrendo uma distância com uma força, trabalho. Logo, podemos dizer que por ele estar se movendo, ele possui energia do movimento ou energia cinética. E o que é energia cinética, como vemos na fórmula ao lado, é um meio, é uma constante, o meio é uma constante, vezes a massa de um corpo multiplicada pela velocidade, ao quadrado da velocidade. Vejamos um exemplo de energia. Se eu tenho uma força sendo aplicada por uma distância, eu estou mudando a velocidade de alguma coisa, né? Se eu aplicar um trabalho, eu mudo a velocidade de um sistema e mudando a velocidade eu produzo uma variação de energia cinética. Produzindo essa variação, temos esta fórmula.